atores e minutos na triagem. Por isso, como estão a ver, a culpa nem sempre é dos bombeiros quando chegam atrasados. A parte de cima, às vezes, também não aciona os meios com a rapidez que é necessária. Ora bem, numa situação destas, os bombeiros, qual é a sua função? O que é que teriam que fazer? Ponto número 1. Normalmente, gases, ou se falar em gases, deve-se utilizar sempre o aparelho respiratório ARIC. Neste caso, os nossos bombeiros não têm ARIC. Porquê? Porque o gás natural não é um produto tóxico. O gás natural não prejudica a saúde, certo? Com a água, tentavam manter a nuvem dentro do recipiente, dentro do reservatório. Caso chegassem aqui e tivesse simplesmente a fuga lá dentro, os bombeiros não faziam nada, esperavam que viesse o técnico de gás para cortar o gás. Simplesmente aguardavam aqui na entrada para que chegasse o técnico e depois ele acionava os meios que deveria acionar. É assim, nós simulamos com azoto uma fuga de forma realística de gás natural. O gás natural é muito mais ligeiro do que ar. Neste caso, estavam a sair aproximadamente mais do que 2.000 metros cúbicos de azoto, fase gasosa, com certeza. E no caso da mesma fuga com gás natural, o perigo nesta zona era o gás ir em direção desse prédio. Caso o vento soprasse nesta direção, podia entrar gás, falamos de vento muito forte, nessas janelas. O principal era falar com o pessoal da fábrica para fechar as janelas e numa situação desta evacuar a zona. A vossa intervenção é ficar fora possivelmente da vedação, é inútil entrar dentro, que pode ter algum risco, e manter a ordem. Eventualmente com o detector de gás verificar que não exista gás nas proximidades. Na chegada do nosso técnico, o nosso técnico vai e bloqueia tudo, tal como foi nesta situação. Depois, a nuvem que estavam a ver não era gás natural, era vapor de água, que pode ser dissipado ou dirigido com o jato de água pulverizado, mas não é necessário chegar mesmo aos equipamentos. Quando na zona interior da nossa vedação não há possibilidade de física nenhuma, não existe ignição. Agora vamos simular a mesma coisa, mas com uma saída de gás líquido, e vai ser um pouco mais espetacular. Outra coisa, o nosso técnico depois, para avançar na zona, e vocês também, leva sempre o detetor de gás, para verificar se existir algum gás, porque o gás, antes da autorização, não é autorizado, o gás natural não tem cheiro nenhum. Por isso, neste caso, tem um perigo acrescido, não se consegue detectar, só com o aparelho, está bem? A segurança está no facto que pesa a metade do que o ar dissipa-se rapidamente. Tendo a fuga na fase líquida, o líquido é mais pesado do que o ar e o gás fica mais pesado do que o ar até aproximadamente 100 graus negativos. Forma uma névoa e é gás. Depois também vai haver uma névoa de vapor de água, mas ninguém pode, sem um aparelho, pode saber o que é uma coisa e o que é outra. Depois, a água não consegue extinguir o gás, só pode-se dirigir, e se houver uma fuga de líquido, é melhor não pôr jactos de água dentro da fuga de líquido, porque só aumenta-se a vaporização e cria-se mais gás. No entanto, se vaporizar devagarinho, desaparece sozinho, está bem? Agora, os meus colegas estão a fazer a remontagem de uma válvula, vamos desmontar uma válvula de lado lá, fazer líquido e experimentar. Vamos ver, ok? Real, teria uma viatura aqui fora e uma viatura lá em cima, porque o grande perigo é a parte de cima. Não é? E, o efeito ali, junto ali às instalações, foi só para verem o efeito da água na névoa, certo?
porque numa situação real estaria uma viatura aqui para controlar esta parte e outra da parte de cima, porque o real risco é na parte superior. Mas penso que deu perfeitamente para ver qual é o efeito da água, mesmo com mangueiras de 25, para não encharcarmos muito isto, deu para ver qual é o efeito da água, que se consegue, como um rebanho, controlar a névoa por onde quisermos. Penso que estas ações são fundamentais, sobretudo porque os canais de comunicação têm que funcionar bem numa situação de emergência e o tempo que demorou realmente foi um bocadinho grande demais. Esta situação e o simulacro que nós fizemos é uma situação cuja probabilidade de acontecer é ínfima, portanto, toda a sua vida e nunca irá acontecer uma situação destas. No entanto, dadas as circunstâncias e uma vez que estamos a fazer o arrefecimento, aproveitamos o azoto para testar esta situação, com o objetivo esse de realmente termos uma relação mais próxima com as entidades que têm um papel importante na gestão de situações de emergência, os bombeiros, a Proteção Civil, a GNR, a Câmara Municipal, e portanto o objetivo realmente era esse. Penso que foi conseguido. Certamente numa próxima situação, e que nós fazemos isto anualmente, a coisa correrá de forma diferente. No entanto, a Lourenço Gás agradece imenso a vossa presença e mais uma vez o nosso obrigado. Uma situação cujas probabilidades são infinitésimas, mas que implicam grandes saídas de gás. Na realidade, os perigos não são cá, são fora. A rede de gás que está construída é novinha, não há nenhuma peça que tenha mais do que um ano de vida. E está construída com a melhor tecnologia. Lamentavelmente, o que pode acontecer é que, devido a obras de terceiros, fiquem danificadas. A rede está perfeitamente cadastrada, o cadastro é entregue à Câmara, entregue aos bombeiros, entregue a todos os que fazem pedido dele e as obras podem ser acompanhadas. Este é o verdadeiro risco que pode ter o gás natural. Não por ele, mas por descuido por parte de outras entidades que estão a abrir lá. Outra situação importantíssima que a gente está a tratar em todas as casas é a reconversão e a conversão dos clientes domésticos, onde as instalações ficam perfeitamente à norma de lei. Todas as instalações são entregues ao cliente, porque não ficam de propriedade da distribuidora, mas são propriedade do cliente. Ficam entregues com um termo de responsabilidade e um certificado de inspeção emitido por uma entidade inspetora independente. Isto é a coisa principal, é um trabalho que vê-se menos, não vão haver tantos bombeiros assim envolvidos como no caso desta simulação, mas de facto é a obra principal que está a ser executada e que esperamos ser executada em todas as casas de Amarante. Tá bem? Muito obrigado. É garantido que a temperatura do gás lá dentro não subirá. A fase de passagem de líquido para a fase gasoso, que depois é inserida na rede e distribuída na rede de distribuição da cidade, é feita nestes aparelhos que temos aqui. Portanto, estes aparelhos, o princípio de funcionamento é muito simples, ou seja, a temperatura ambiente fornece calor ao gás e, portanto, ele passa de líquido a gasoso. Portanto, não há aqui nenhum sistema adicional para o fazer passar à fase gasosa. Um derrame de THT. Se acontecer um derrame de THT do ponto de vista incêndio, não há assim grandes riscos, mas como o cheiro é grandíssimo, pode criar algum pânico, que depois é levado pelo vento e tudo. Neste momento ainda não temos o THT. O THT vai ser posto na segunda-feira e vamos depois ter um pouco de material absorvente e lixívia para inertizar o cheiro de THT. Mas se acontecer, naturalmente os clientes vão chamar, ficarão todos com o justo receio que se trata-se de gás natural, de gás. Mas pronto, vamos entrar na instalação, nós temos a escada. Não pare na fase gás 6. Fechando esta, não há gás para a cidade. Há um preparo. O gás natural deve ser mantido líquido
por temperatura. É praticamente impossível manter o gás natural líquido por pressão. Vimos a direção dele. Então vamos, sempre que possível, se tivermos vários focos, vamos supor que tenhamos vários focos num espaço físico, nós não vamos para o maior. Devemos libertar sempre a nossa linha de saída, ou seja, termos o caminho de evacuação sempre livre. Então vamos levar o incêndio sempre varrido, como nós dizemos. A direção do pó é sempre para a base da chama, nunca para a chama. Para a base, onde está a fonte de alimentação. É um fator importante para termos êxito. Claro que num caso de gás, o mais apropriado é o pó. Eu costumo dizer que verificar, isto é o dia a dia, se eles são ou não. Nós, bombeiros, e vocês, quando equipados com proteção individual, têm um capacete com viseira. Por isso, para nos tirar o calor da cara. Quando nós, civis, temos que intervir e não temos o capacete, eu digo, não façam como o bombeiro assim, façam assim, porque o braço protege o rosto e dá-lhes uma aproximação, estão a ver, e direcionam na mesma. Pronto. É com 2 metros, assim, agora carrega lá, carrega. Pronto. Isto é mais um ponto sensível que temos na cidade de Amarante. A partir de segunda-feira vai começar a distribuição de gás natural em Amarante. Estas são as instalações em que fica armazenado o gás no estado líquido. E no estado líquido porquê? Para podermos armazená-lo num depósito pequeno, porque no estado gasoso precisaríamos de um depósito muito grande, porque ele no estado gasoso é cerca de 600 vezes superior ao estado líquido. Está aqui armazenado a cerca de 160 graus negativos, tem que ser a essa temperatura, para o conseguirmos manter no estado líquido, através da pressão, ao contrário do gás propano que se consegue manter no estado líquido com baixa compressão, o gás natural não, tem que ser com a temperatura, tem que se recorrer à temperatura para o manter no estado líquido. Como é uma situação nova em Amarante, a empresa de gás convidou-nos a nós e a todas as forças de proteção civil de Amarante, GNR, Câmara, bombeiros do Conselho, para simularmos uma fuga nas instalações de armazenamento de gás. Uma fuga em 2 situações. Primeiro, depois de passar ao estado gasoso, foi a primeira situação que treinámos. Segundo, treinámos a situação de uma fuga no estado líquido. No estado líquido, se houver uma fuga, é mais complicado, porque como ele está a temperatura muito negativa, ao entrar em contacto com a atmosfera, vai criar uma grande nuvem que se dissipa facilmente na atmosfera, mas em condições meteorológicas adversas, com grande vento, pode-se dirigir para situações, para casas, para estradas e pôr em risco as pessoas. Aí a função dos bombeiros é, recorrendo à água, controlar a nuvem e tentá-la manter dentro das instalações. Esta ação de hoje, em relação àquilo que se vai passar a partir de segunda-feira, com a chegada do gás, é importante não só para a ação dos bombeiros, mas também para a população amarantina em geral. Sim, sendo que o maior perigo do gás não é nas instalações. O perigo do gás é depois na distribuição, na rede, na via pública, porque a maior parte dos acidentes acontecem apesar da rede estar muito bem sinalizada, estar cadastrada, ter todas as condições de segurança, toda a canalização está bem sinalizada, mas muitas vezes, e sabemos que é assim, há um pequeno descuido e uma máquina que está a fazer uma rota para saneamento ou para o elétrico e pode romper uma conduta de gás. Aí sim é o maior perigo que pode acontecer. E também dentro de casa, se as pessoas não tiverem as condições de segurança necessárias, que muitas vezes, quando se vai fazer a instalação, são todas verificadas, mas depois as pessoas desleixam-se e as condições de segurança, passado um tempo, não são as mesmas de quando se foi instalar o gás. E toda a gente sabe qual é o perigo do gás, não é o gás em si, porque o gás não é tóxico, é o monóxido de carbono. O gás é utilizado para várias funções, para os fogões, para aquecimento,
quando está num espaço fechado, uma fonte de calor consome o oxigênio. Se não tiver as condições necessárias de ventilação para renovar o oxigênio dentro do espaço, o monóxido de carbono, que é um assassino silencioso, porque não se dá conta, mas está-nos a matar. O principal cuidado tem que ser dentro das casas. E quando é instalado, é feita a medição numa situação em que deixam os aparelhos ligados 5, 10 minutos e medem a quantidade de monóxido de carbono dentro do compartimento. Se não estiver adequada, tem que haver ventilação para fazer. Mas depois as pessoas esquecem-se e, passados uns tempos, a ventilação até colocam uma porta, um móvel à frente da saída de ar, e aí sim é que pode haver o perigo maior. Muitas das vezes nós acionamos os meios, o exercício foi iniciado às 9h46 da manhã, mas não foi acionado para os bombeiros de Amarante. Nem sempre é assim, muitas vezes a população, quando vê qualquer incidente, liga diretamente para os bombeiros, mas a maior parte das chamadas são para o 112. A chamada aos bombeiros de Amarante, neste caso, foi feita depois pelo SALOP, porque a chamada foi feita para o 112 e eles depois é que nos informam. O tempo de resposta do SALOP para os bombeiros de Amarante foi de 14 minutos. A chamada chegou aos bombeiros de Amarante às 10 da manhã. 6 minutos depois tínhamos os bombeiros no terreno, no teatro de operações, prontos a desempenhar. O desfazamento das 9h46 às 10h06, hora em que chegaram os bombeiros, não foi culpa dos bombeiros. Há este período de intervalo, porque é quando o 112 faz a triagem e depois contacta os bombeiros da zona. A maior parte das vezes dizem que a culpa é dos bombeiros, mas tem que se ver caso a caso.